O Espiritismo não é uma doutrina que a gente é obrigado a ela. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Jamais lemos em qualquer compêndio espírita que fora do Espiritismo não há salvação, quem não for espírita está no inferno. Não tem nada disso. Os espíritos não nos prometem céu, não nos ameaçam com o fogo do inferno, nada disto. Se eu sinto que eu não consigo ser espírita, porque é muito difícil para mim, eu vou viver uma coisa que eu seja capaz de viver bem. Eu tenho vários amigos que me dizem, Raul, eu não gosto do espiritismo porque é muito parado, eu gosto de terreiro, eu digo, vai para lá. Imaginemos, se ele vem para o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer um terreiro no centro espírita, porque é o que ele gosta. Outros me dizem, Raul, eu gosto da minha imagem, minha santinha. Eu digo, fique na igreja. Porque se ele vier para o centro espírita para me agradar, ele vai querer pôr no centro espírita a estátua do santo, São Jorge Guerreiro. Ou vai fazer do quadro de Bezerra, o santo Bezerra, do retrato da irmã Sheila, a santa Sheila. Porque é o que está no seu coração. A gente vai em muito centro, que debaixo do retrato de Bezerra tem jarrinha com flor, luzinha acesa. É o altarzinho do doutor Bezerra. Porque a pessoa não se libertou do altar. Então deixa ela na igreja, porque lá tem altar. Deixa ela no terreiro, porque lá tem o que ela quer. Eu digo sempre que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E as pessoas que querem ser levadas pelo vento não têm condição de ser espírita. Se eu no espiritismo me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade, eu não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me pôs a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou, porque eu escolhi. Eu não posso dizer, eu sou espírita por tradição, toda a minha família era espírita, conde fulano. Eu sou espírita que eu quero. Não existe sentido em nós falarmos, como falam outros irmãos nossos, eu sou espírita não praticante. Tem sentido, porque o espiritismo é para a gente praticar. Então vejamos como bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal. Bom senso. Se não é isso que eu gosto, se isso... Deixa eu ir para onde? Deixa eu ser budista, né? Deixa eu ser taoísta. Tem tanta coisa respeitável dentro do que a gente consegue fazer. Como disse meu amigo que gosta de uma coisa alegre, vai para o terreiro, porque lá tem um atabaque, ele dança, ele recebe o santo, feliz da vida, não falta jamais. No centro espírita ele faltaria, porque hoje vai ser estudo de livro dos espíritos. Como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfadonha, e não como uma coisa milagrosa. A gente descobrir a vida, se entender através daquela obra. Entender os porquês da gente sofrer na terra. E que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali. Não conseguem ser espíritas, não vão para outro lugar para ser bem outra coisa, e perdem o tempo da encarnação. Muita gente me diz, Raul, eu acho que o espiritismo não dá para mim. Eu digo isso mesmo. Verifique o que dá para você. E vá ser feliz lá. E quando alguém me diz assim, porque espiritismo é ainda coisa elementar, tem coisa muito superior, eu digo, me mostre. Porque eu quero crescer. Se você me apresentar respostas da vida, explicações da vida mais altas do que as que o espiritismo me oferece, eu vou para lá, porque eu quero crescer. Já perguntei a muita gente que vem com essa conversa boba de que o espiritismo está ultrapassado. Eu digo, por quê? O que ultrapassou? Como é que eu digo que uma filosofia está ultrapassada sem apresentar aquela que a tenha ultrapassado? Claro que é modismo, as pessoas são ignorantes mesmo. E ela sai dizendo o que escutaram. E nunca paramos para pensar naquilo que escutamos, se tem senso ou se não tem senso. Se faz jus à nossa atenção e respeitabilidade ou se não faz jus.
De modo que nós temos esse compromisso, meus irmãos. Nós aceitamos o Espiritismo. Não adianta dizer, mas eu vim pela dor. Sim, mas ficou bom, vai embora. Não é isso que você quer? Ficou bom, vai embora. Não crie caso aqui. Porque senão vai doer mais depois. Foi o que Jesus ensinou. Vai, não tornes a pecar. Jesus nunca disse, fique aqui comigo do meu lado grudadinho. Curou, tá bom, tá ótimo? Vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o centro espírita não fica querendo que quem foi atendido ali, foi curado ali, foi tratado ali, agora tem obrigação de se tornar espírita. Imaginemos se os médicos tratassem de um paciente, agora você tem que estudar medicina, hein? Você ficou bom, agora tem que ser médico. O advogado resolveu uma causa de alguém, agora você tem que ser advogado também. Não. Nós, os espíritas, ficamos felizes quando, através de nós, os bons espíritos atuam e ajudam as pessoas. Mas pensemos em Jesus diante de Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir. Não tem nenhum compromisso conosco. Os leprosos que ele curou, 10 foram embora, só um voltou para agradecer. O Espiritismo também. A pessoa que é atendida e fica com aquele sentimento de que não pode sair dali mais, porque... Por que não pode? Se o coração não vibra com a doutrina, vai para um lugar, para uma causa onde possa ser honesta, onde seu coração vibre. E os espíritos ficarão felizes, porque a pessoa se encaixou onde tinha condição de servir e de ser útil. E não ficou fingindo, num outro contexto, que ela sequer entendia. Muito importante essa visão das coisas que a doutrina nos dá. Ninguém nos deve nada, porque o autor de todas as bênçãos é o chefe, é o mestre. E nós somos, quando muito, instrumentos do bem. Nos ufanamos por isso, nos honramos por isto. Então, os trabalhadores espíritas temos que estudar a doutrina para valorizá-la. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de, ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E, naturalmente, que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E, dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é.
E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmo, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus, e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível muitas vezes, é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como um estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos, e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou.
Mudando para outro assunto, dentro do espiritismo, mediunidade é um assunto que desperta todo tipo de comentário, todo mundo tem uma opinião para dar sobre mediunidade. No espiritismo, o que é mediunidade? Na doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana de captarmos o mundo espiritual. Allan Kardec chega a dizer em o livro dos médiuns que toda criatura que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos, por essa razão pode ser chamada de médium. Então temos aqueles indivíduos que numa reunião familiar, numa reunião de fim de ano, de Natal, de aniversário, e tem aquela percepção que vovó está aqui, que meu irmão está aqui, senti minha mãe por perto. É uma percepção de momento num dia de emoção familiar. Até aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas estamos falando de mediunidade e isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médiuns. Então encontramos médiuns numa gama muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses. Então Allan Kardec estabelece numa definição genérica que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano. É por isso que encontramos na Igreja Romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar? Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador. Que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender as dificuldades da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte. Então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor,
mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado.